E aí, pessoas, ansiosos para mais um vídeo da série Dicas da Ana? Pois bem, planejei umas dicas incríveis para que você possa criar aí vários arranjos de impacto. E se você é novo por aqui, eu vou logo me apresentando. Eu sou a Ana, decoradora, design floral e criadora do método Arranjos de Impacto, que é um método que eu desenvolvi que impactam ambientes por meio desses arranjos incríveis. E hoje as dicas que eu vou trazer são 3 dicas para criar o quê? Um arranjo de impacto que eu acabei de falar. Então, gente, essas dicas com certeza vai ser muito valiosa e você vai conseguir fazer com que os seus arranjos sejam muito mais encorpados e você consiga vender muito mais arranjos. Então, a primeira dica dela são as escolhas conscientes, ou seja, né, escolher as plantas que são coringas, que têm qualidade diferenciada. Quanto mais toque real essa planta for, quanto mais natural for a aparência dessa planta, mais esse arranjo seu vai ficar com uma apresentação diferenciada, vai ficar realmente, né, impactante. E é sobre isso que eu falo, né? Quando eu falo arranjos de impacto, quando eu falo arranjos que vendem, é sobre isso. Eu estou aqui para compartilhar a minha experiência através do método que eu desenvolvi, que eu te ensino a faturar R$ 5.000 em 30 dias com arranjos artificiais sem estoque, trabalhando de casa. Então, essa primeira dica, que são as escolhas conscientes, tanto das plantas quanto das peças decorativas, que é o quê? É a base que nós vamos criar esse arranjo. Nem sempre você precisa investir em peças caras, né? Mas você precisa escolher peças que sejam mais versáteis, ou seja, que se adaptam bem em qualquer ambiente. Por exemplo, as peças em vidro, né? Tanto os vasos de vidro cilíndrico quanto os vasos em formatos de bacia, né, em vidro, eles são super versáteis. Você pode usar na decoração de um escritório, né, de um consultório, um arranjo de mesa, uma bancada de espaço gourmet. Então, assim, apostar nas peças coringas para que você possa criar arranjos versáteis, né? Então, as escolhas conscientes, elas são muito importantes. Uma outra dica que eu gosto de trazer bastante é uma boa estruturação de base. O que é uma boa estruturação de base? É saber como é que você está compactando a base desse arranjo. Porque o resultado final desse arranjo, ele depende totalmente, né, do que você faz para estruturar essa base, certo? E muitas vezes as pessoas faz uma estruturação ali, cria o arranjo, o cliente leva, pouco tempo depois ele volta, porque o arranjo tombou, despencou, né? A argila quebrou. Então, o que você tem feito nessa estruturação de base? O que você tem feito para proteger essa argila, para que ela não venha a quebrar, despencar e deixando esse arranjo lá na casa do cliente todo torto, o cliente ter que voltar de novo. Então, assim, a estruturação de base precisa ser muito bem feita. Por isso que eu gosto de detalhar isso dentro dos meus cursos, das minhas mentorias, para que as pessoas entendam que não é simplesmente compactar, colocar ali e colocar a haste. Então tem muita coisa em volta disso. As dicas que eu gosto de trazer para a gente criar esses arranjos de impacto, elas são muito valiosas para que a gente tenha um resultado final realmente de um arranjo que vende, de um arranjo com aparência bacana, e é sobre isso que eu estou falando. Então, a primeira dica, nós falamos sobre a questão das escolhas conscientes, a segunda dica foi a estruturação de base, e a terceira dica, importantíssima, é o molde dessa planta, né? Se nós não fizermos um bom molde, essa planta com certeza vai ficar uma planta com muita aparência artificial. E não é porque esse arranjo é um arranjo de planta artificial que ele tem que ficar com uma cara, né, artificial. E eu gosto de falar bastante disso porque quanto mais você trouxer a naturalidade, quanto mais balanço essa planta tiver, quanto mais tortinha ela tiver, caimento, mais natural essa planta fica. Veja bem aqui esse mix. Olha aqui, essa plantinha aqui, que a gente fala suculentinha, tem, né, complemento, ela vem completamente fechada. Se nós não fizermos um molde correto dessa planta, se a gente não abrir ela, se não fizer, né, às vezes uma curvaturazinha, a outra pode ficar reta, a outra pode também ter uma curvatura. Por quê? Porque a gente traz ele mais próximo possível do natural. E quanto mais próximo possível do natural, é mais fácil de você vender o seu arranjo. Não fica aquela coisa, ai, eu não gosto de... Porque tem muita gente que ainda tem tabu com relação às plantas artificiais. Muita gente ainda não gosta de ter arranjo artificial porque fala, aquela cara de arranjo de plástico, cara de arranjo artificial. E é sobre isso que é o meu método arranjo de impacto. É sobre quebrar esses tabus, é sobre mostrar para as pessoas que é possível ter um arranjo na casa, né? Que ele tem uma aparência mais natural, que ele realmente vai estar lá e muitas pessoas vão passar por, nossa,
eu não sabia, eu tenho que tocar, esse arranjo ele era artificial, parece tão natural, né? Tem um mix de plantas, o caimento, o balanço, a cor. Então, quando a gente faz escolhas conscientes, trabalha o molde correto, faz uma boa estruturação de base, com certeza nós vamos ter o quê? Um arranjo de impacto. E tendo um arranjo de impacto, com certeza nós vamos fazer o quê? Nós vamos impactar ambientes. E quando a gente vai impactar um ambiente, a gente aguça a vontade do nosso cliente de querer mais e mais. Porque o cliente vai lá, ele recebe uma visita e fala, nossa, que arranjo lindo! Onde você fez? Que lindo, amei! Diferente dos que eu tô vendo por aí, né? E aí você faz o quê? Você planta uma sementinha, o cliente vai querer outro, ele vai indicar, o outro visita que ele recebeu, fala, eu fiz lá na loja da Ana, eu fiz com fulano, enfim. E aí você vai fazendo o quê? Aumentando as suas vendas. E é sobre isso, né? Não é sobre ser casadinho, tudo igual, porque artificial é assim, tem que ser assim, assim. Não. Nós temos que criar o nosso próprio perfil, a nossa própria identidade. Nós termos, começar a jogar os nossos arranjos da nossa essência. Entende? Então ainda as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. E eu gosto de quebrar essas objeções para que as pessoas falam, não, Ana, realmente, eu não tinha pensado por esse lado, né? As pessoas ainda têm medo, às vezes, de investir numa planta um pouquinho com qualidade melhor, um pouquinho mais cara. E eu sempre falo, às vezes você compra menos plantas, mas você compra planta com qualidade diferenciada. Por quê? Para que você tenha arranjos com qualidade diferenciada, com apresentação diferenciada, para que você venda mais, né? Eu sempre falo, a gente não tem que almejar querer ser mais um no mercado. Ah, eu vou entrar, vou abrir, porque tem várias lojas. Ah, eu vou trabalhar como florista, vou abrir meu ateliê em casa, porque tem um monte de gente trabalhando com isso, tá dando certo. Mas tá, você vai abrir para ser mais um? Se for mais um, né? Eu falo assim, se for mais um, não sei se você vai alcançar o que você tanto almeja e você pode se frustrar. Eu falo assim, entrar e entrar para seu diferencial, colocando a sua essência, criando seus próprios arranjos. Claro que tem técnica para isso. E isso é o que eu tô aqui para esclarecer. Eu tenho a minha bagagem para ensinar tudo isso, né? As técnicas. Mas a sua essência você vai jogando a partir das técnicas que você vai aprendendo. Vai desenvolvendo, vai criando, o seu arranjo vai ser único. Entendeu? E os clientes vão se identificar com o seu estilo. E é sobre isso, né? Por isso que as pessoas muitas vezes chegam, ai, Ana, o seu é diferente, onde eu vou eu não consigo encontrar nada igual, eu vejo a mesma planta sua em determinados lugares e não consigo entender porque os seus arranjos são diferenciados. É porque o quê? A gente tem técnica correta, a gente sabe fazer essas escolhas conscientes e a gente joga o quê? A nossa essência. E é isso. As pessoas que vão se identificar com você vai ser com a sua essência, fazendo sua escolha assertiva, usando a técnica correta, uma boa estruturação, e é sobre isso, tá? Então, muitas dicas virão aqui. Se você gostou dessa dica, você já escreve aí embaixo, dica da Ana, para eu trazer muito mais dicas e a gente compartilhar muito mais experiências, correto? Nos vemos nos próximos vídeos, então, cheio de conteúdo e dicas da Ana. Combinado? Até o próximo, a gente se vê lá.